Olá pessoal, Ah, bom dia. Meu nome é Michael Linhaus. Eu vou apresentar aqui para vocês o meu artigo que se intitula Design em Bibliotecas Digitais: Um novo paradigma de informação e conhecimento na Web 2.0. Eu vou apresentar para vocês aqui, só de início, apresentar que esse trabalho, esse artigo, quando eu escrevi ele, junto com o meu orientador, professor Elias, nós seguimos o objetivo de, com a ideia de provocarmos reflexões com base na literatura, uma integração, né, entre o design aplicando as bibliotecas digitais, né, repensando as características de uma futura biblioteca digital, né, levando em consideração as aplicações, né, dos serviços que existem na Web 2.0 para dentro da biblioteca digital, além do pensamento da narrativa de como ser essa biblioteca digital. E através disso nós desenvolvemos esse artigo, pensando conceitos, né, e serviços, futuros serviços para essa biblioteca digital. E nós queremos aplicar a ideia, aplicar a Bidufs, que é um projeto piloto, né, em fase embrionária, que estamos desenvolvendo na Universidade Federal do Espírito Santo, que é uma biblioteca digital para a Universidade Federal do Espírito Santo, para os usuários acadêmicos, uma biblioteca científica, né? E, bom, como nós estamos falando aqui de bibliotecas, né? Vale lembrar, né, que as bibliotecas, né, a tecnologia, ela sempre teve o seu lugar, né, a biblioteca ela sempre aceitou as tecnologias muito bem, né? A tecnologia do disco óptico, a tecnologia do até mesmo do papel perfurado, são algumas tecnologias do quais chegaram até a biblioteca, né? Segundo Cunha, em 1999 ele cita esse dado, né, que as tecnologias elas sempre tiveram seu espaço na biblioteca. E aqui deixar bem claro, né, como se trata de biblioteca digital, deixar claro aqui que o foco aqui é sobre a tecnologia computacional, né, essa tecnologia computacional, né, que né, esse processo de evolução e chegou até a biblioteca. E além dessa evolução da tecnologia, é, a tecnologia computacional, né, que envolve vários artefatos, né, que influenciam até muitas das vezes na interação do usuário, desse usuário com o artefato, com o sistema de informação. E usando como exemplo, né, a evolução tecnológica dos produtos, né? Hoje nós temos diversos artefatos, objetos que são usados por nós usuários para leitura ou até mesmo para armazenarmos dados, né? São inúmeros dados, aparelhos que podem carregar uma quantidade de dados enorme, né? E objetos, né, leitores que nos facilitam a nossa leitura. Vários exemplos, como acho que o exemplo mais recente aí é o dispositivo lançado pela Apple, que é o iPad, que é um leitor, né, um leitor digital lançado agora que pode ser usado, né, para mensurar, para exemplificar essa evolução tecnológica dos produtos, que de uma certa maneira influencia de uma maneira, né, muito significativa o, o mercado da informação, que é um mercado, né, que ele está aí vivo, né, que é um mercado que ele evolui de uma maneira muito rápida, né? E sendo isso, né, as bibliotecas digitais elas devem seguir este padrão, né, de evolução, né, seguindo esse campo, né, esse campo do, do campo da informação, né, o meio de informação, como evolui de uma maneira muito rápida. E olhando aqui o nosso objeto, as bibliotecas digitais, né, no cyberespaço, né, o que é o cyberespaço, né? É um lugar, é um mar, é um oceano de informações. As bibliotecas digitais elas são simplesmente mais um meio de informação. E cada vez mais ampliam-se as necessidades de oferecer serviços de informação, né, de valor agregado, ou seja, devemos estar agregando valor a este ambiente chamado biblioteca digital. É, como só ilustrando aqui, eu uso como exemplo uma biblioteca digital muito conhecida, que é a Biblioteca Digital Paulo Freire, só para exemplificar um serviço interessante da Biblioteca Paulo Freire, que é uma biblioteca concernente à vida e à obra do autor,
do pensador Paulo Freire. E nessa biblioteca aqui, todos os dados relacionados à vida e obra desse autor. E o usuário, ele participa de uma certa maneira, ele tem uma participação, ou seja, qualquer dado ou informação que ele tenha concernente à vida de Paulo Freire, ele pode estar, né, doando. Ou seja, o papel dele aqui é um papel de participação, né? Ele participa o quê? Doando este dado, esta informação para essa biblioteca. E, bom, o exemplo aqui que eu vou dar agora é o exemplo da Bidufs mesmo, que é a nossa biblioteca digital que nós temos, que é esse projeto da universidade, que consiste numa biblioteca digital para a comunidade acadêmica do lugar, que é a Bidufs, a ideia, que é uma biblioteca onde o usuário, de preferência, o usuário acadêmico, onde ele participa, ele doa, né? Ele passa para esse local o seu trabalho, a sua pesquisa científica, né? E ele também, de uma certa maneira, de início, ele está participando, né? Aqui o serviço do qual, que além dele pesquisar sobre os demais trabalhos acadêmicos, ele também participa, né? Colocando o seu trabalho aqui neste ambiente. Bom, a interface, né, da Bidufs. E como nós estamos falando também da evolução da tecnologia, né, dos artefatos, da tecnologia computacional, devemos também, olhamos também a questão da tecnologia dos serviços, né, a tecnologia da web, da evolução da web, num certo parâmetro, né, que segundo Tim O'Reilly, que é considerado um dos pais da rede, há uma evolução nos seus serviços, né, e essa evolução ela seguiu de um parâmetro, né, de uma plataforma chamada de Web 1.0, que assim gerou novos serviços e foi para um novo patamar chamado de Web 2.0. Web 2.0 nós podemos ilustrar aqui, né, seguir esse modelo, né, que a web ela evolui, né, os próprios usuários eles ajudaram, né, o pensamento do usuário, esse pensamento coletivo, né, segundo Pierre Levy, que fez com que houvesse essa evolução desses serviços, né? As empresas elas tiveram que correr, né, mudar os pensamentos de seus serviços, gerando aí a chamada Web 2.0. E um exemplo interessante aqui, pegando como base o nosso pensamento, é mesmo essa ideia, um ponto interessante da Web 2.0, que é a evolução da participação para colaboração, né? Pegando como ideia aqui o site da Britânica Online e a Wikipedia, né? A diferença é que a Britânica Online é somente a participação, onde o usuário ele manda a informação para o Britânica Online, simplesmente, assim como o exemplo que eu dei da Paulo Freire e da Bidufs, onde o usuário ele manda a informação, né? E ele, de certa maneira, ele simplesmente participa, diferente da Wikipedia, que é esse sistema wiki de colaboração, onde o usuário, qualquer usuário comum, ele tem esse poder de editar, né, de colaborar, né, através de uma informação, de um verbete, né, são vários olhos ali, participando dessa informação, né, que muitos falam como informação duvidosa, mas eu acredito que isso já esteja superado, né, essa ideia de colaboração ela veio para ficar realmente. E bom, outros exemplos de colaboração sólidos, né? Eu dei o exemplo do sistema Wiki, a Wikipedia, Linux, blogs em geral, né? A blogosfera, que são exemplos de colaboração. E em cima dessas ideias, vou apresentar para vocês os conceitos, né? Os novos conceitos. Como esse exemplo, né? A ideia de levar a Web 2.0, serviço da Web 2.0 para dentro da biblioteca, dando ideia como essa biblioteca digital como rede social. E usar o ambiente da biblioteca aplicando uma narrativa, essa narrativa do usuário. E através dessa narrativa, aplicarmos esses serviços, essa ideia que é a interface com a cara de cada usuário e a própria organização para cada usuário, fazendo com que o usuário ele crie essa empatia pelo sistema, né? Que ele venha a imergir realmente neste ambiente que é a biblioteca, né? Trazer essa biblioteca para esse ambiente, a biblioteca digital, através de narrativas, né? E explicando como início aqui a ideia da biblioteca como rede social, realmente essa ideia da colaboração, né, das ideias, usando como exemplo da Bidufs, né, queremos trabalhar dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, que é um universo onde há diversos pesquisadores, alunos,
Não temos ainda, assim, não temos aqui uma pesquisa quantitativa de quantos pesquisadores existem dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, mas são diversos, né? Contando alunos, professores e esses que produzem muitas pesquisas similares. E a nossa ideia é criar um ambiente que ele venha através de cluster, né, criar este agrupamento de semelhanças, de similaridades e tentando a ideia é que este ambiente possa ser um ambiente colaborativo entre os pesquisadores, né? Então esse é o nosso primeiro conceito, né? Esse conceito de biblioteca digital como rede social, né? E, bom, este conceito da biblioteca digital como rede social e a ideia de trabalhar a narrativa também, né? A narrativa usando como base a teoria de recepção das ideias de Roger Schatzer, que as configurações materiais do suporte condicionam as possibilidades de apreensão do conteúdo, né? Com isso, essa liberdade ao designer de estar trabalhando este ambiente, essa narrativa, não somente através de metáforas, né? Metáforas icônicas, mas metáforas essa de ambientação, né? Tentar realmente criar essa narrativa de biblioteca, né? Para tentar criar essa empatia no usuário. E como eu disse, né, os conceitos que é a própria organização para cada usuário, que é a base da ideia do serviço, e a interface com a cara de cada usuário. Eu uso como exemplo aqui o wireframe, né? Isso tem um wireframe representando a ideia, né? Aqui eu uso como exemplo aqui a ideia de um aluno de farmácia, né? Um usuário de farmácia, que aqui ele tem um ambiente, que este é um ambiente dele, né? Este é um wireframe, pra vocês terem a ideia do ambiente. Onde ele tem aqui livros da área de farmácia, que estão na cor azul, e livros de áreas afins com farmácia. Aqui, o que acontece? Esse usuário ele editou da maneira que ele achou melhor. Do lado direito ele colocou livros da área de farmácia na cor azul. E do lado esquerdo, livros de áreas afins com farmácia, né? Ou seja, que ele organizou a informação da maneira que ele quis, nesse ambiente, nessa narrativa, como se fosse realmente uma estante de uma biblioteca verdadeira. E seguindo essa base, a mesma coisa é este exemplo aqui da interface com a cara de cada usuário, onde aqui o usuário ele entra no ambiente dele, aqui é no ambiente próprio dele. Aqui, pra vocês terem um exemplo, aqui são esses dois personagens aqui, tentem analisá-los como avatares, né? São os avatares dos usuários, né? Que representam este usuário aqui no ambiente digital, nesse ambiente virtual. E aqui o usuário, né? É o mesmo ambiente, porém para dois usuários diferentes. Eles aqui organizaram, a interface ficou da maneira do usuário, que o usuário achou melhor. Então o que acontece aqui, o ambiente ele é para cada usuário a sua cara. A ideia é esta, que esta biblioteca ela recrie isso, né? Aqui a visão do usuário de laranja e a visão do usuário de verde, né? Aqui você tem aqui os livros, as estantes, que são as informações, os dados, e quando ele selecionar, aparecer aqui na tela, na frente do avatar, do seu personagem, a descrição do objeto, né? Da obra, seja do dado, que for um vídeo, um livro, um texto, né? E, bom pessoal, então o que acontece? Essa é a nossa ideia, é aplicar essa ideia, esses conceitos com base na teoria da Web 2.0 e da evolução dos serviços, né, essa ideia da narrativa, de trazer essa narrativa para dentro desse ambiente, realmente criar essa narrativa de biblioteca para dentro da biblioteca digital. Então nossa ideia é usarmos isso na Bidufs, que é o que nós temos hoje, o nosso sistema, a nossa biblioteca digital, né, e nós queremos aplicá-la a Bidufs futuramente, né? Este é o nosso trabalho. Muito obrigado.